falar um pouquinho sobre diversidade. E é aí que eu entro com uma pergunta. Qual é o papel do diálogo? Você já falou um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre o diálogo. Então, o diálogo é fundamental, né? Pegando, eu já ia tentar encaixar aqui na fala do Matheus, essa cultura do silêncio, ela é muito nociva nas organizações, nas famílias, nas escolas, em todos os ambientes, né? Então, quando a gente não fala do conflito, porque para falar de diálogo a gente tem que falar de conflito, né? Sim. Então, todo mundo fala, como é que se resolve? Qual é o problema da humanidade? Tudo se resolve com diálogo. Tá bom, exatamente. Sim, ele é a grande esperança da nossa humanidade, né? Mas, ao mesmo tempo, antes de pensar no diálogo, a gente tem que entender o conflito como parte das nossas relações. Sim. Onde tem gente, tem conflito. Exatamente. Não tem jeito, né? Nós aqui, 4 pessoas, eu já estou querendo falar. E o gancho. E o Marcelo vai conduzindo. Primeiro o Matheus, primeiro a Ana, depois a Maru. Mas a gente está aqui numa conversa orientada, lógico, né? E pensada, planejada, estratégica. Mas nas nossas relações, muitas vezes essas conversas não são assim. Não, né? São. A pessoa fala o que eu não estava esperando ouvir, eu falo de um jeito que também não era bem o que eu queria dizer. Então, a nossa comunicação é um processo cheio de erros, por mais que a gente esteja sempre tentando acertar. E eu falo isso com anos de treinamento e de especialização e até um doutorado em diálogo. É tão difícil para mim lidar com o conflito, que eu virou um projeto de vida, né? A minha pergunta lá, por que as pessoas não podem se entender melhor? A minha pergunta de criança, quando meus pais separaram, quando eu tinha 7 anos, virou projeto de vida, porque eu não entendia. E a cada dia hoje eu continuo sem entender. Por que as pessoas... Então é muito difícil. Agora, o diálogo, o que é o diálogo? Né? A gente fala, é o contrário do monólogo. A gente é acostumado a pensar, né? No teatro, monólogo, um ator só falando é um monólogo. Diálogo, 2 pessoas falando. A gente tem essa ideia mais... E 3 pessoas, um triálogo. Então, não é bem assim. Ideia... Só lembrando que um diálogo não são 2 monólogos. Não são. Um de frente. Eu estou fingindo que eu estou escutando a Ana falando o que passa pela minha cabeça. Eu já estou com o meu pensamento. Aqui na nossa conversa, o quanto que eu estou ouvindo o que o Matheus fala e aí colocando e aí respondendo, ou o quanto que eu estou com a minha fala aqui, que eu também preparei, porque eu vim para essa conversa preparada também. Então, o quanto que eu estou respondendo, enquanto a outra pessoa respondendo mentalmente, né, na minha cabeça, enquanto a pessoa está falando, para defender o meu tema, para enfatizar a minha opinião, a minha visão, e o quanto eu estou escutando de verdade. Sim. A escuta vai nesse caminho do mindfulness, que é esse espaço vazio. E o diálogo é o espaço entre nós. Então, aqui a gente está falando um monte de coisa, cada um da sua área, mas a pessoa que está ouvindo, quem vai nos ouvir, vai criar uma outra história na cabeça dela, que é o espaço entre a gente. Então, dia significa do grego, né, através de logos, palavras, estudos, né? Então, o diálogo é quando a gente consegue ouvir através das palavras. É esse espaço mágico, esse oásis que se cria aqui quando a gente achava que a gente tinha um problema sem solução e a gente começa a conversar com as pessoas, a ouvir a equipe, a ouvir as outras visões, as outras áreas, as outras expertises ali, sim, as áreas do conhecimento várias, né? Aí a importância da diversidade, né? De pensamento, de ação, de gente mesmo, numa mesma equipe. Aí sim eu crio algo novo, aquele problema sem solução começa a ter solução. Exato. Então, esse fluxo, né? Quando a gente pensa em diálogo, a gente pensa em fluxo de ideias, em disposição, em abertura para ouvir, em curiosidade, em humildade também, porque eu preciso achar que a ideia do outro pode ser melhor do que a minha. Mesmo que eu seja especialista no assunto, no diálogo a gente não fala em especialistas, né? Eu até ponho na minha apresentação ali especialista em diálogo, mas é pra gente conseguir mais espaço de trabalho, né? Mas na verdade nós somos todos praticantes, porque não existe jogo ganho. Cada conversa é única, não tem certo e errado. É quase com um espaço que a gente consegue sair desse certo e errado.